Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao mês de julho, segunda-feira, dia 1º. Que nossa semana seja muito abençoada e que possamos colher todos os frutos desta bênção. E o nosso super abraço de aniversário de hoje vai para Fernanda Slovic, de Curitiba, Paraná, e o Fernando Duarte, de Brusque, Santa Catarina. Parabéns e toda a felicidade do mundo para vocês. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Esplendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! Da 10ª semana do tempo comum até a 12ª semana, durante 3 semanas, meditamos nos capítulos 5 a 8 do Evangelho de Mateus. Seguindo a meditação do capítulo 8, o Evangelho de hoje nos apresenta as condições para seguir Jesus. Jesus decidiu ir para o outro lado do lago e uma pessoa pediu para segui-lo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus acolheu e curou todos os doentes que lhe trouxeram. Muitas pessoas se reuniram em torno dele. Vendo aquela multidão, Jesus decide atravessar para o outro lado do lago. No Evangelho de Marcos, do qual Mateus extraiu grande parte das suas informações, o contexto é diferente. Jesus tinha acabado de contar as parábolas, Marcos capítulo 4, e dizia: Vamos para o outro lago. E, já no barco onde havia proferido o discurso, os discípulos o levaram para o outro lado do mar. Jesus estava tão cansado que caiu no sono sobre um travesseiro. Marcos capítulo 4, versículo 38. Bom, um doutor da lei quer seguir Jesus. No momento em que Jesus decide atravessar o lago: Mestre, eu te seguirei aonde quer que for. Um texto paralelo de Lucas, lá no capítulo 9, versículos de 57 a 62, trata do mesmo tema, mas de forma um pouco diferente. Segundo Lucas, Jesus decidiu ir a Jerusalém, onde seria condenado à morte. A caminho de Jerusalém, Jesus entra no território de Samaria, onde 3 pessoas pediram para segui-lo. No Evangelho de Mateus, que escreve para judeus convertidos,
Quem quer seguir Jesus é um doutor da lei. Mateus insiste no fato de uma autoridade judaica reconhecer o valor de Jesus e pedir para segui-lo, para ser seu discípulo. Em Lucas, que escreve para os pagãos convertidos, as pessoas que querem seguir Jesus são os samaritanos. Lucas enfatiza a abertura ecumênica de Jesus, que também aceita não-judeus como discípulos. A resposta de Jesus é idêntica tanto em Mateus como em Lucas, e é uma resposta muito exigente que não deixa dúvidas. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Quem quiser ser discípulo de Jesus deve saber o que está acontecendo. Ele deve examinar as necessidades e calcular cuidadosamente antes de tomar uma decisão. Da mesma forma, portanto, se algum de vocês não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aí um discípulo pede para enterrar o seu pai. Ele pede uma permissão, para enterrar seu falecido pai. Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Em outras palavras, ele pede que Jesus adie a travessia do lago até depois do sepultamento do seu pai. Enterrar os pais era um dever sagrado dos filhos. Novamente, a resposta de Jesus é muito exigente. Ele não quer demora para sua viagem do outro lado do lago e diz ao discípulo: segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quando Elias chamou Eliseu, permitiu-lhe cumprimentar os seus parentes. 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Jesus é muito mais exigente. Para entender toda a extensão da resposta de Jesus, é importante lembrar que a expressão "deixe que os mortos sepultem os seus mortos" era um provérbio popular usado pelas pessoas para indicar que não devemos desperdiçar energia com coisas que não têm futuro e que não têm nada para fazer, a não ser respeitar o curso da vida. Um provérbio como este não deve ser interpretado literalmente. A finalidade para a qual foi utilizado deve ser levada em consideração. Assim, no nosso caso, através do provérbio, Jesus sublinha a necessidade radical da vida nova, a qual chama e que exige abandonar tudo para segui-lo. Seguir Jesus. Como os rabinos da época, Jesus reúne os seus discípulos. Todos eles seguem Jesus. E depois estava o termo usado para indicar o relacionamento entre o discípulo e o mestre. Para os primeiros cristãos, seguir Jesus significava 3 coisas muito importantes e interligadas. Primeiro, imitar o exemplo do mestre. Jesus era o modelo a imitar e recriar na vida do discípulo. João 13. A convivência diária permitiu discussões constantes. Na escola de Jesus, só se ensinava uma matéria: o reino, e este reino era reconhecido na vida e na prática de Jesus. Segundo, participar do destino do Mestre. Aqueles que seguiam Jesus tinham que se comprometer como ele, a estar com ele nas suas provações. Lucas 22, incluindo as perseguições e a cruz. Ele tinha que estar disposto a morrer com ele. 3. Trazer dentro de nós a vida de Jesus. Depois da Páscoa, luz da ressurreição, o discipulado assume uma terceira dimensão. Eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Esta é a dimensão mística do discipulado, fruto da ação do Espírito. Os cristãos tentaram refazer em suas vidas o caminho de Jesus, que morreu em defesa da vida e ressuscitou graças ao poder de Deus. São Galo. Filho de pais nobres e ricos, Galo nasceu na França no ano 489. Na sua época era costume os pais combinarem os matrimônios dos filhos. Por isso ele estava predestinado a se casar com uma jovem donzela de nobre estirpe. Mas Galo, desde criança, já havia dedicado sua alma à vida espiritual. Para não ter que obedecer à tradição social, ele fugiu de casa, refugiando-se num convento. Ele era tão dedicado às cerimônias da Santa Missa que se especializou nos cânticos.
Contam os escritos que, além do talento para a música, era também dotado de uma voz maravilhosa, que encantava e atraía fiéis para ouvi-lo cantar no coro do convento. Sua atuação religiosa fez dele uma pessoa querida. Foi designado para atuar na corte de Teodorico. Em 527, quando morreu o bispo Quintiano, Galo era tão querido e respeitado que o povo o elegeu para ocupar o seu posto. Se não bastasse sua humildade, piedade, caridade para atender às necessidades do seu rebanho, Galo protagonizou vários prodígios ainda em vida. Salvou sua cidade de um pavoroso incêndio que ameaçava transformar em cinzas todas as construções locais e livrou os habitantes de morrerem vítimas de uma peste que assolava a região. Morreu no dia 1º de julho de 554, causando forte comoção na população, que logo começou a invocá-lo como santo nas horas de dor e necessidade. Oremos. Deus, Pai de bondade, que criaste o ser humano para a felicidade e o dispuseste para cantar o seu louvor, alcançai-nos viver com amor o mistério do Cristo e que possamos, a exemplo de São Galo, revestir-nos de humildade para que o vosso nome seja engrandecido. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana e até amanhã.